Saudações, aqui quem vos fala é Felipe Bambam. Aqui quem fala é Sandro Bastos e sejam bem-vindos ao Podcine. Atenção, Podcine, está na hora de mais um Carnaval de Séries. É o único quadro que a música nunca muda, né? Nunca muda, nunca muda não. Essa vai ser eterna, Carnaval de Séries. A única coisa que muda é minha dancinha, mas hoje eu fui no tradicional para não ser você criticado. está indo no tradicional há muito tempo que você está com medo de ser criticado. Eu fui cancelado por conta de quase samba. cancelado pelo seu samba, que eu nunca vi esse samba aí, mas... Samba no dedo. Vamos lá, Bambam. Nosso Carnaval de Séries hoje vai ser sobre um seriado nacional que está disponível na Globoplay, que se chama O Jogo que Mudou a História. O Jogo que Mudou a História, um seriado, segue aquele padrão de seriado brasileiro falando sobre violência e favela, mas que entrega muita qualidade ao meu ver, né? Sim, eu acho que historicamente e com qualidade também de roteiro, e nós vamos falar mais pra frente no Carnaval de Séries sobre as notas de roteiro, de direção. Eu acho que o roteiro foi muito bom, até porque foi baseado em bastante história real, né? Mudaram o nome dos personagens, mas a gente sabe quais são os personagens. Uhum. Mas com algumas coisas também que eu vivo batendo na tecla sobre os seriados brasileiros que não precisavam estar, né? Não precisa de quê? De estar no seriado. De estar, entendi. Eu acho que é um seriado muito bom, a gente vem aumentando bastante a qualidade das produções de seriados. Filmes eu acho que a gente deu outra estagnada, mas seriado... Deu uma outra estagnada, mas tem cortando já, dando uma informação, tem um filme nacional que está fazendo um sucesso absurdo no mundo em premiações, com a Fernanda Montenegro e com a filha dela, que eu acabei esquecendo, Fernanda Torres. E que eu tô ansioso para ver aí. Só foi um breve comentário que não tem nada a ver com o Carnaval de agora, mas você não me levantou, eu cortei. Sim, mas essas produções que vêm saindo de filmes brasileiros, a gente vê que mantém mesmo que o padrão já de 20 anos, que nós viemos de uma ditadura em que tudo era muito restrito na parte de cinema do Brasil. Quando abriu, veio a porno chanchada e depois de muito tempo a gente começou a melhorar a nossa qualidade, equiparar o roteiro de alguns filmes e a qualidade de filmagem em alguns filmes estrangeiros. Só que agora eu acho que deu uma estagnada e os seriados, por ter as plataformas de streaming que investem bastante nessa parte de seriado, tem pego umas produções brasileiras e tem dado um upgrade. Eu acho que isso. Olha, vou te falar, Sandro, tem algumas produções nacionais em séries que, na minha visão, não devem nada a estrangeiros. O Jogo que Mudou a História é um exemplo disso, que é uma qualidade narrativa e uma qualidade técnica na produção. A qualidade nós sempre tivemos aqui com atores, com diretores, só que faltava muito investimento ainda. E parece que esse investimento em séries chegou e está surgindo muita coisa boa por aí. E eu destaco ainda essa série, que esse ano para mim é a melhor série até agora nacional, né? Nós temos aí o lançamento da Cidade de Deus, o seriado. Cidade de Deus agora, que a gente já começou a ver. A gente não, eu já comecei a ver. Você já começou a ver, não? Eu não, ainda não. Ainda não. Mas tem 2 episódios só. E a gente vai falar aqui também Sim, claro. E eu já adianto que a qualidade se mantém. A qualidade técnica do Jogo que Mudou a História. O Jogo que Mudou a História, inclusive... Inclusive não, né? Eu vou dar só sobre o que se trata e o Sandro vai fazer a sinopse, né? É sobre a história do Comando Vermelho, como surgiu o Comando Vermelho e algumas facções criminosas aqui no Rio de Janeiro, um fato que já foi muito abordado, tem os livros, tem um filme 500, como é que é? 500 contra 1, que também conta essa história, que é um bom filme, inclusive. Conta essa história do surgimento do Comando Vermelho e esse filme trata disso, desse surgimento, só que contando não só apenas o surgimento como um documentário, mas mostrando ali alguns personagens que existem na vida real e que foram desenvolvidos para a história, mostrando as nuances desse personagem. Na verdade, você deu praticamente a sinopse. Não, eu sinopsei um pouquinho. A correção é que, na verdade, você corrigiu. Você se corrigiu durante a sinopse, porque, na verdade, não é o nascimento do Comando Vermelho como organização criminosa no Brasil. É o surgimento da organização criminosa no Rio de Janeiro em si, no todo, antes das facções criminosas, durante as facções criminosas e o surgimento de algumas guerras. Fala sobre como surgiu o Comando Vermelho, que era Falange Vermelha, como eles aprenderam as táticas de guerrilha, que a gente já viu milhões de vezes em documentários, em filmes, falando que foi em Ilha Grande, que foi essa mescla de prisioneiros políticos com assaltantes de bancos e
nem tanto de traficantes, porque nessa época o tráfico de drogas nem era tão forte assim. Ficou forte com o surgimento da Falange Vermelha, e o surgimento também do Terceiro Comando, que é a facção rival do Comando Vermelho, também na mesma cadeia lá de Ilha Grande. Então, na verdade, eles mostram como foi fundamentada essa crescente, né, esse surgimento dessas facções dentro da prisão, o porquê que surgiu essas facções nas prisões, o porquê que surgiu os rivais e como se desenvolveu essas operações depois criminosas ao longo dos anos fora da cadeia no Rio de Janeiro. Eu acho que é muito rico nessa parte de história, porque hoje em dia a gente vive no Rio de Janeiro principalmente, a gente está falando do Rio de Janeiro aqui porque é bem o foco do seriado mesmo, mas hoje em dia essa parte de facções criminosas, de organizações criminosas se estendeu para o Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro foi onde se desenvolveu as primeiras facções. Então se foca muito nessa história do Rio de Janeiro. E você vê isso, até próprios problemas sanitários e de saúde são abordados no seriado, como o surgimento fortemente do HIV nas cadeias, não só nas cadeias, né, porque a década de 70, 80 foi o boom do HIV na nossa sociedade. Então isso refletiu nas cadeias por conta do homossexualismo, às vezes forçado, por conta do uso de drogas injetáveis. Então, o homossexualismo não era forçado o ato homossexual. Não deixa de ser um homossexualismo forçado. E tem muitas cenas fortes, eu acho que o seriado trabalha com muitas cenas fortes que são cabíveis dentro do seriado e outras cenas que são, para mim, do Sandro, que não são tão cabíveis dentro do contexto da história. Acho que a gente ainda vive esse ranço forte de ter que sexualizar ao extremo, de ter que mostrar coisas que não têm contexto no segmento da história. Muitas cenas que poderiam só insinuar coisas, aparece praticamente o ato todo. Então acho que o seriado acaba pecando por isso, porque você acaba restringindo muito o seu nicho de público-alvo. Porque, porra, eu sendo sincero, eu vendo o seriado com a minha esposa, às vezes eu ficava constrangido de estar vendo aquilo com ela. Parecia que eu tinha ligado a televisão e tinha posto no Sexy Hot, sei lá, da vida. Porque era praticamente isso. Esse seriado realmente tem bastante cena sexualizada. Sexualizada não, cena de sexo mesmo, né? Cena de sexo, explícito. O Sandro sempre bate nessa tecla, que incomoda isso no cinema nacional. Eu acho que muita coisa tem contexto, mas nesse caso eu concordo com ele que passou um pouquinho do ponto. Não é algo que me incomode, assim, não me incomoda diretamente, mas nesse caso em específico, eu achei que algumas cenas também não contribuíram com o roteiro, porque às vezes algumas cenas de sexo contribuem com o roteiro e são explicáveis por isso. Nesse seriado, sim, eu não achei tanto realmente. Sem dar spoiler, tem cena na cadeia, cena de estupro de prisioneiro. Tem cenas fortíssimas. Que é uma cena muito forte, logo no início do seriado, mas depois você vê o que aquela cena forte ela impacta na história diretamente. Sim. Porque é uma mudança brutal do comportamento de um dos personagens que são abordados no seriado inteiro. Então, pra mim, eu falei assim, caralho, essa cena é forte demais, é muito forte essa cena. Mas, ao desenvolver do seriado, você vê que aquela cena de impacto, pesadíssimo, ela tem todo um contexto dentro do roteiro do seriado para aquele personagem. Mas tem outras cenas que não é necessário. É uma série... Tem cena de sexo entre casais que eu falo assim, eles estão fazendo isso tudo para depois mostrar que a menina vai ficar grávida. O que acontece. É uma série que é muito forte, realmente é acima de 18 anos, e realmente eu recomendo que seja acima de 18 anos. É muito violenta, tem tanto violência sexual quanto violência explícita mesmo, de assassinato. Mas tipo assim, pra quem já viu Cidade de Deus, o filme, o grau de violência é semelhante. Tu acha? Eu acho muito mais violento que Cidade de Deus. Eu acho que o grau de violência é semelhante. De Cidade de Deus e do seriado. Só que Cidade de Deus teve cenas de sexo. Só que não foram explícitas igual foram nesse seriado. Entendeu? Tudo que tinha de sexo, você entendia o que estava acontecendo. Mas não era aquele escrachado igual foi. Entendeu? Eu acho que não adianta. No Brasil, a gente vai... Tudo que nós fizermos, todo o material que for feito para cinema e seriado que retrate a violência, eu acho que
A gente, acho que é até necessário pra gente mostrar o quão é agudo a violência aqui. Então eu acho que realmente a violência em si está dentro de um contexto. Sim. Que você tem que... Não, e é uma história em um local totalmente insalubre, extremamente Sim. violento. Não há local mais violento que esse. Não tinha como não ser. Mas as outras cenas é o que eu tô batendo na tecla. Eu já bati na tecla, a gente já falou, aqui, ao longo desse tempo da gente do Pode Ser, nós já falamos de mais uns 3, 4, 5, sei lá, seriados brasileiros, e eu sempre falo a mesma coisa. Pra quê? Pra quê vai aparecer? E, cara, eu fico abismado como é que rola essas cenas, porque, cara, é praticamente o ato sexual mesmo, pô. Sim, só que agora, mudando um pouco o rumo da prosa, falando por um outro lado, eu acho muito importante essa série porque levanta a discussão sobre o sistema carcerário brasileiro, até onde ele é eficiente, até onde não é eficiente. Acontece muita discussão sobre se é uma reeducação ou se é uma punição. Porque atualmente o sistema brasileiro é apenas punitivo, né? É um sistema punitivista. Não reeduca ninguém ali. E mostra na série, assim como eu acredito que seja não sou sociólogo, não sou especialista, mas acredito que seja assim na vida real também, como um sujeito que entra na cadeia de uma forma sai muito pior. E eu acho que esse é o cerne da história, né? Um sujeito passa por... Ele tem um treinamento no crime ali dentro, ele passa por alguns traumas, e que isso nunca é superado. Aí quando ele sai de lá, ele sai muito pior para a sociedade do que ele entrou. E a série mostra bem isso de diversas maneiras diferentes, com personagens diferentes, de forma que a pessoa fica marcada por o resto da vida, né? Sim, o interessante também do seriado é essa parte. Não tem um personagem principal. Isso aí. São várias histórias sendo contadas ao mesmo tempo, e não tem deslocamento de tempo, não é passado, futuro, não vai para frente e volta para trás. Segue uma linha cronológica da coisa, e isso é interessante porque, por ser um seriado baseado historicamente nas coisas do Rio de Janeiro, nessa evolução que nós falamos já aqui, tanto de organização criminosa, como o Bambam falou agora, assim, dessa progressão de como era o sistema carcerário brasileiro, e depois a gente vê mais pro final de como é a projeção do futuro, né? Porque eles mostram uma outra perspectiva, de um outro jeito de encarcerar os presos mais pro final. Então é muito rico nessas histórias, é rico na história de como nasce a organização criminosa, é rica em como essa história do sistema carcerário brasileiro, de como ele se desenvolveu na transição dele da época do Brasil, que era ditadura, da saída do Brasil ditadura, e uma projeção para o futuro de como será a história, né? Porque fala no futuro deles lá do seriado, porque já está abordando aí final dos anos 80, início dos anos 90. Então são mesclas de histórias de personagem que contam a história do Rio de Janeiro. Eu acho muito interessante porque aquilo ali é a história do Rio de Janeiro. É a margem da lei da história do Rio de Janeiro? É a margem da lei da história do Rio de Janeiro. Mas é a história do Rio de Janeiro, que influi muito, influencia hoje na nossa vida a cada segundo, né? Inclusive, quem é para aplicar a lei nos presídios, não sei o que, também está à margem da lei. Sim. Que acontece mesmo muito, né? É uma série em que os personagens são fantásticos, são muito bem desenvolvidos, tem características todas diferentes, você quer saber mais sobre cada personagem. Cara, o seriado é tão bom, assim, de história, de desenvolvimento de personagem, que aquele ator que a gente falou mal dele lá do filme do seriado Federal lá, ele tá muito bem, cara. Eu não gosto desse ator, que eu não lembro o nome dele agora, que ele fez Impuros também, tá na novela agora. Cara, é impressionante, que parece que o cara mudou. A série, você fez um bom comentário, porque a série é tão boa. O personagem dele é o Chico da Cavanha, né? E o cara... eu achei que você estivesse falando de outro, o Chico de verdade. O Chico da Cavanha é um personagem que é um ator que a gente não gosta, que a gente falou do DNA do crime. DNA do crime. Eu não odeio o ator, mas eu não gosto das atuações dele, e ele tá bem. Eu tava falando de um outro personagem que eu também não gosto da atuação dele. O do Impuros. O do Impuros. O que fez o Homens. Fez Homens também. Eu não gosto dele, ele tá bem também. Muito bem. Você vê a evolução do personagem dele nitidamente. É um cara que tem uma perspectiva... no início da história, uma perspectiva de uma coisa, é um cara totalmente, vamos dizer assim, como eles dizem no seriado, sem casca, um maluco cru, um maluco inocente, e no final das contas o maluco é quase o diretor da prisão. Né? Pra você ver como a sociedade, como o sistema molda a pessoa. Como o sistema... Isso é demonstrado. Então eu acho que todos os personagens, até os secundários, estão muito bem no seriado. Isso aí é incontestável. Eu acho que
Meu pior problema é esse, da sexualização de Que é um problema pequeno frente a tanta qualidade que a série traz, cara, né? mas me incomodou bastante, irmão. Me incomodou bastante. E eu falava isso a toda cena que aparecia, que não foram poucas. Tiveram bastante mesmo. Que não foram poucas. Toda cena que aparecia, eu virava pra Paula e falava, pô, desnecessário isso. Porque eu acho que eu não precisava daquilo, entendeu? Sim. Cara, eu tenho uma coisa que eu gostei demais, que eu fiquei assim, impressionado com a qualidade, foi a questão da... A gente vai falar no Carnaval de Séries, mas já vou antecipar agora, que é na parte da direção de arte. Eu me sentia naquele mundo. A cadeia lá da Ilha Grande, toda molhada, eu sentia a umidade da cadeira, Você tudo agonia, muito bem feito. Claustrofobia. Tudo úmido, eu sentia o calor que ele sentiu, eu sentia a umidade. Aí fora, né, as roupas, os carros, tudo muito perfeito em termos de contextualização. As paredes, a forma como as paredes nessas casas eram feitas, as flâmulas, o desenho do Zico na parede do... Cara, é tudo muito... O campo de futebol, porque o jogo que mudou a história, eu fiquei esperando o jogo chegar. O jogo foi na antepenúltimo episódio, penúltimo, não lembro. O jogo... Cara, e vou te falar uma coisa, foi a melhor cena de futebol que eu já vi na minha vida. Porque são todas muito fakes que eu vejo por aí, que dá pra ver que o ator não joga direito, que é tudo muito coreografado. Até porque a maioria não é ator, né? Então, pode falar, eu acho que não é. Será que não vai tirar o encanto, não? Eu acho que não. Acho que não vai tirar, não. Eles usaram muitos ex-jogadores de futebol na partida. Tinha um time que só tinha ex-jogador. Eles dividiram, né? Vamos falar quem tinha. Tinha o Cafu, o Odivan, Paulo Nunes, Djalminha, Carlos Germano. Tinha mais quem? Tinha mais algum? Felipe Bastos. E os jogadores atuando bem também. Cara, quando o diretor faz toda a diferença. Ele fez o Cafu atuar bem, ele fez o Odivan atuar bem. Não, o Cafu tinha fala, pô. O Cafu tava bem. Mas tinha. Não, tinha, e tava bem. E o jogo muito bem feito, foi o episódio inteiro quase de jogo. O campo muito bem feito. São uns pequenos detalhes que eles tiveram um cuidado, né? O campo bem feito, as casas em volta, é tudo muito real. E a maioria das cenas externas, assim, dentro da comunidade... o jogo que mudou a história foi onde começou a guerra entre duas comunidades aqui no Rio de Janeiro. A comunidade de Parada de Lucas e a comunidade de Vigário Geral, que eles mudaram lá, que era, os nomes, era Parada... Não lembro o nome esqueci, agora. É que o nome era muito similar, mas era as comunidades de Vigário Geral e Parada de Lucas. Guerra que continua até hoje. Isso. E muitas cenas externas são filmadas ou perto de lá ou lá, né? Cara, é muito real. Nós moramos em Duque de Caxias. Não, eu não. Não. Nós filmamos em Duque de Caxias. Nós filmamos em Duque de Caxias. Então, tem uma comunidade que é aqui perto, que é a Parque Analândia, que o campo que foi filmado, o jogo que mudou a história foi lá. Eu não sabia não, foi em Parque Analândia? Foi. Sabia não. Então, realmente as cenas externas, a maioria delas foram feitas nas comunidades, ou próximas de onde seria a história real, ou em próprio... Você vê que tem cena que aparece lá, esse rio aqui, que é o rio Miriti. Aparece o rio Miriti cortando. Legal. É muito maneiro. O rio Miriti corta Vigário Geral também, né? Então, por isso que eu tô falando, que as cenas não foram feitas lá, elas foram feitas próximas, entendeu? Porque a do campo eu tenho certeza, porque eu li falando que foi no campo do Parque Analândia aqui. Não sabia não. Tiveram alguns personagens que eu vou dar destaque aqui antes da gente entrar, que já tá na hora da gente entrar, já falamos bastante. Empolgamos. Quando a série é boa assim, a gente se empolga, né? Eu gostei muito do personagem que é o que tenta manter a paz, coitado. O tempo todo lá, o do bigodinho, Ramiro? Não sei, é o do presidente da Associação de Moradores. Gostei muito dele. Gostei muito do traficante, que é todo boa gente, o ajudar. Cara, muito bom ator. Você sabe que é o Escadinha, né? Sim. Até uma dica que a gente dá pra vocês pesquisarem depois de cada personagem, quem é na vida real. Você bota no Google aí, você vai achar. E também aquele personagem que tava preso, que é ex-policial e que fica nessa de... Cara, ele eu não como é que eu lembro do nome de tudo? Eu não consigo lembrar. Eu não gostei muito. Eu gostei do personagem do Belmiro, que é tipo um cara que quer ser uma pessoa melhor, como outros personagens. Ou vou citar um outro personagem também que quer ser uma pessoa melhor, que é o personagem que o apelido dele é o Mestre. Só que o sistema não deixa. Só que no caso do Belmiro, não foi o sistema que não deixou. Foi os demônios da cabeça dele que não deixaram. Então ele acabou sucumbindo novamente. Eu tô falando besteira. Mas é porque eu já tô dando spoiler. Spoiler, é verdade. Então ele vive com esses demônios na cabeça dele.
o personagem é muito foda, muito foda. Mas o ator eu não gostei Não gostou, muito da não? interpretação Eu dele. gostei da interpretação. Porque tem horas que ele fala, ele fala 1 quilo, você não entende 300 gramas. Eu gostei da atuação. A dicção dele não é muito boa, então você acaba, tipo, perdendo coisas que seriam, seriam legais de você estar entendendo o que o personagem está falando, e você não entende, porque ele fala muito embolado. Tem uma menina que é uma personagem secundária, terciária, sei lá, é tipo, ela não é tão pequena, mas ela também não é grande no contexto. A menina lá que o rapazinho apaixonado, Sim. que joga bola com ele. Sim. Caraca, a dicção da menina é perfeita, a menina fala, tu entende Todos muito bons tudo, atores, tudo, você entende tudo, ela abre a boca, tu entende do ponto à vírgula do que ela tá falando. Aí tu vai pra uma cena com ela, depois você vai pra uma cena com o Belmiro. Aí você tem que ficar fazendo pra dentro, né? Você fica fazendo força pra entender o que ele tá falando, entendeu? Sim. Eu acho que o ponto negativo, não do personagem, mas do ator, foi isso, tipo, falando muito pra dentro. É claro que tem a gíria nordestina, porque a maioria dos personagens, principalmente nessas comunidades que eu falei, que Vigário Geral e Parada de Lucro, né? Não são esses nomes que estão lá, são nomes fictícios. Mas tem muitos personagens com esse sotaque nordestino, porque a Baixada Fluminense teve uma carga gigante e ainda tem de nordestinos vindo para cá para trabalhar. Então isso mostra mais uma parte histórica do nosso Rio de Janeiro. Mas eu acho que ele não conseguia falar para fora, não sei, ficou embolado. Atrapalhou um pouquinho a dicção dele. Ok. Vamos fazer o carnaval agora, Sandro? Só que eu vou dar a sugestão da gente só dar as notas, falar muito brevemente, muito porque rápido. a gente já falou a maioria das coisas. Exatamente. Senão vai ficar muito longo. Então, é só explicar para quem está vendo a primeira vez, o carnaval de série são 9 quesitos, Bambam dá as 9 notas dele, eu falo minhas 9 notas. No final das contas, a gente retira a maior nota, a menor, faz a média de cada um, depois soma e faz a média do Podcine. Beleza, Bambam? Vamos começar. O primeiro quesito é roteiro. Roteiro, né? Não vou me estender nada não, porque já falamos bastante. Gostei muito do roteiro, a forma como foi desenvolvido os personagens. Cara, eu vou dar uma nota 9,5 pro roteiro. 9,5 também é minha nota. Não tá explicando? Não precisa, se quiser pode ficar, mas... Montagem. Montagem, eu só senti um probleminha com a montagem, que tinha alguns momentos que eu fiquei um pouco perdido, a montagem me deixou um pouco perdido, porque eles iam pro presídio, depois voltavam do presídio, aí a pessoa estava solta, a pessoa estava presa. Eu achei que teve um pequeno problema aí, não sei se foi culpa minha, que não estava entendendo direito, mas em certo momento eu pensei, cadê o presídio? O pessoal já saiu, não sei o quê. No episódio seguinte, já mostrava o presídio de novo. Eu achei que ficou um pouco inconsistente isso, aí eu dei 8,5 pra montagem. Minha nota também é 8,5, mais ou menos isso que o Bambam falou. Eu acho que não mostra muito essa parte da passagem de tempo, não sei se foi intencional da cadeia, porque às vezes você vê o cara que já saiu, que já voltou pra cadeia, o cara estava numa situação na cadeia, na próximo episódio ele já está em outra situação. E também em relação às comunidades que eu falei, eles não tem muito, você não sabe muito qual comunidade é qual nas cenas. O cara tá andando numa comunidade, daqui a pouco ele tá na outra conversando com o cara, aí você só sabe que é outra comunidade porque ele tá conversando com o representante da outra comunidade lá. Então você não sabe, o caminhão chega para fazer entrega, você não sabe qual comunidade que ele tá fazendo entrega, então 8,5 minha nota. Show. Fotografia, Bambam. Cara, tava muito bom, principalmente nas cenas da cadeia, tava, muito, muito bom mesmo, cara. Eu vou dar 9,5 pra fotografia. Eu já tinha até marcado meu 10 aqui, Bambam, mas voltei atrás, só em uma cena que, como eu vi 2 vezes alguns episódios... É mesmo? Porque eu acabei voltando no 7º episódio, pro primeiro pra Paula ver comigo, então eu vi até o 7º episódio, eu vi 2 vezes. Viu 2 vezes a série, então? Tem uma cena na cadeia que não sei o que acontece, acho que é o ajudante do diretor acendeu a luz sem querer e passou desapercebido. É mesmo? A cadeia aparece bonitona, cara. É mesmo? Eu não reparei isso. Aparece com piso bonitão. Então, por essa pequena falha, 9,5. Direção de arte. Porra, o 10, se fosse 11, eu daria 11, cara. Espetacular. O meu também 10. Você se sente realmente no final dos anos 70. Eu me senti passando por aquilo, cara. Muito bom. Trilha sonora, vamos lá. Cara, muito boa também. Essa série realmente é... Eu não costumo dar uma nota alta, minha maior nota vai ser essa aqui. Porque tem personagens que são marcados por música. O Belmiro é um. É a mesma música do Nelson Ned, o seriado inteiro ele escuta. Cara, você sabe que é ele porque é a música do Nelson Ned. Cara, a parte de trilha sonora é sacanagem de boa também. Eu vou dar 10 pra trilha sonora. Eu dei 9,5. Vou dar 10.
Maquiagem, figurino e penteado, Bambam. Pô, o figurino é espetacular, cara. Espetacular. Putz, de tudo, até o uniforme do jogador. Eu vou dar 10 também. Gostei muito dessa série, muito. Cara, eu vou na nota 10 também, porque eu acho que a aclimatação toda passa por essa parte. Sim. E foi primordial. Sim. A atuação do elenco, Bambam. Eu vou dar mais um 10, mais um. Eu vou de 9,5 por conta Eu gostei do núcleo infantil, do núcleo adulto, do núcleo mais coroa, eu gostei de tudo. Eu vou de 9,5 só por conta do Belmiro. Do Belmiro. Que falava não, coerente, porque se tu dá 10 agora depois de ter falado tanto do Belmiro. Cara, uma coisa O Belmiro não me incomodou, não. Uma coisa que eu fiquei em dúvida, Bambam, a gente falou de atuação de elenco aqui, e eu até procurei nos créditos pra ver se... Desculpa te cortar, e é uma série que tem 2 atores que eu não gosto. Que foi o que fez o Chico Cavanha e o que fez o Impúrios. Nunca lembro o nome de ator. Não gosto, mas tá tão bem dirigido, mas tão bem dirigido que os dois estavam bem. Fala. Tem uma cena na Casa de Tolerância, fica menos ruim de falar assim, né? A Casa da Luz Vermelha. Que a mulher lá, depois que atende o cliente, ela encontra a outra no banheiro. Aquela mulher, aquela atriz famosa de conteúdo adulto aí. Não reparei não, Sandro. Caraca, eu passei pela cena 2 vezes, eu tinha quase certeza que era ela, mas nos créditos não tinha. Não. Eu olhei, eu fiquei... Eu não lembro, na verdade eu não tô lembrando da cena. Eu sei que quando eu vi a cena, isso não me veio à cabeça. Quando ela tá lá, eu atendendo o cliente acaba ejaculando nela à força, sem ela querer. A cena eu lembrei. Aí ela vai pro banheiro se lavar, aí tem uma outra conversando com ela. A cena eu lembrei, mas não lembro, isso não me veio à cabeça não. Eu tenho quase certeza, mas nos créditos não tinha. Eu fiquei na dúvida. Achei que você tinha reparado também. Não, eu nunca vi essa. Esse seu conteúdo adulto é outro. Vai. Efeitos especiais. Os efeitos especiais que tinham eram uma explosão aqui e ali e um tiroteio, né? A parte da explosão não ficou tão real, assim, não manteve a qualidade não de a parte pegando fogo. Dava pra ver que é uma computação gráfica, mas assim, também nada que atrapalhasse, não vou dar 8. Eu vou no 8 com a tendência 7,5, porque é isso que você falou, né? Foi do básico, mas tem uma cena de que caiu um helicóptero lá, que ficou ridícula aquela cena. É verdade, diminui minha nota. Não, diminui não, que não vai a minha nota mesmo, vai ser cortada, não vai fazer diferença. Mas bem lembrado. Ridículo. Bem lembrado, eu ia diminuir a nota, mas tá bom. Direção. Direção 10. Eu vou de 10 também. 10. Vamos lá? Vamos calcular. Vamos calcular. Fico feliz de série nacional ser tão boa assim, cara. Superou a minha expectativa. Boa mesmo. Eu achava que ia ser legal, mas não achava que ia ser tanto. Diga. Né? Você fazer a soma, vou cortar a menor que é 8, que é efeito especial, mas um 8 que seria 7,5 por conta da cena do helicóptero. Que é uma cena que realmente aconteceu de ter uma fuga por helicóptero lá na Ilha Grande, né? Mas... Escolhi um 10, mas ali não foi uma fuga, foi um helicóptero caindo. Vai na trilha sonora, 10 da trilha sonora. Então tá, vamos lá. Vai. 9,5. Mais. 8,5. Mais. 9,5. Mais. 10. Mais. 10. Mais. 10. Mais. 10. Rapaz. 10 pra caraca. 9,64. Eu não lembro de ter dado nota tão alta. Eu ainda vou fazer essa... Toda vez. Eu sempre falo. 9,64. Vamos lá, eu vou eliminar o 8 e vou eliminar de direção de arte, um 10. Então vai 9,5. Mais 8,5, né? Mais 8,5. Mais 9,5. 9,5. Mais 9,5. 9,5. Mais 10. 10. 9,5. 9,5. E 10. E 10. 9,5. Então vamos, 9,5 mais 9,64, né? Isso. Dividido por 2, 9,57. Uma nota altíssima que corresponde realmente à qualidade da série, na minha opinião. Foi uma série muito boa mesmo. A gente falou, né? Eu acabo fazendo o papel de advogado do diabo aqui, falando algumas coisas que eu não gostei, mas isso não tira a qualidade técnica do seriado. É um seriado muito bom, um seriado que prende bastante. São episódios longos entre aspas. Né? Longos, mas passa rápido. Né? Longos que eu falo de tempo, cronologicamente, não de você ficar torcendo para acabar o episódio. São episódios que giram na casa de 55 a 1 hora. Mas passa rápido e você acaba vendo 2, 3 episódios de uma vez, dependendo da sua disponibilidade de tempo. Então, Bambam, mais alguma coisa sobre isso? Só isso. Então vamos fechar aqui mais esse carnaval de séries. Mas antes de fechar, o Bambam vai dar um recado. Vou pedir para você inscrever-se no nosso canal do YouTube, caso você não seja inscrito ainda, curtir e colocar apertar o sininho aí, colocar na opção todas,
para vocês, para aparecerem para vocês todos os nossos vídeos quando lançados. Isso, e também não esqueça que o Podcine tem rede social, @Podcine lá no Instagram e também @Podcine no TikTok. Podcine é PODH Cine. Valeu, galera? Cine, C-I-N-E, não conhece, por favor, né? Eu não preciso nem falar. Eu né? não sei, é sempre bom a gente explicar. Então, galera, valeu. Até o nosso próximo Carnaval de Séries ou outros. Ou outros? Pode ser outros. Ah, gostei. Valeu, pessoal.